Bom dia. Bom dia, doutor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô conseguindo, bem. Tá. Eu vou sair aqui no computador, que eu entrei, tive uma dificuldade no acesso, mas tá tudo certo. Bom dia a todos, e peço desculpa pelo atraso. Hoje nós teremos uma aula da doutora Vitória, que é residente quase do segundo ano, né, Vitória? Eu acabei de ver que eu coloquei R1, mas vai amanhecer R2 hoje. Você amanheceu R2, né? Foi dormir R1, acordou R2. Isso mesmo. Parabéns. E a Vitória vai falar para a gente, pessoal, de um tema extremamente importante, que é a utilização dos anticorpos biespecíficos no linfoma, nas doenças linfoproliferativas, e que traz, assim, de alguma forma, uma revolução, né? Desde do anti-CD20, que foi uma das primeiras terapias alvos aí na doença linfoproliferativa, que persiste até hoje, mas que a gente tem como uma alternativa esses novos anticorpos monoclonais. Vitória, por favor. Gente, bom dia, eu sou Ana Vitória. Primeiro, desejar boas-vindas aos novos R1s. Então, vou começar agora o segundo ano da hematologia aqui no HU. Vou apresentar um artigo de revisão sobre o uso dos anticorpos biespecíficos no tratamento de linfomas de células B, as promessas, os fatos desconhecidos e as oportunidades associadas ao uso desse tratamento. Como a gente sabe, os linfomas não Hodgkin são um grupo bem heterogêneo de doenças, de neoplasias, e que, no geral, eles já têm uma boa taxa de cura e uma boa sobrevida com a quimioterapia intensiva. Ao longo dos anos, o tratamento dos linfomas vem sendo cada vez mais, acho que posso dizer, revolucionado com o uso das imunoterapias. A introdução do rituximab aumentou bastante a taxa de cura de linfomas mais agressivos, a sobrevida de linfomas mais indolentes. E além da imunoterapia, algo que está cada vez mais presente nos estudos é o uso do CAR-T-cell, que é um receptor de antígeno quimérico. São extraídas células do paciente, modificadas geneticamente e reintroduzidas para que tenha ação contra a doença, contra as células tumorais. E nos estudos já viram que os pacientes com doença recidivada refratária possuem uma boa resposta e conseguem manter essa resposta por um bom tempo. Apesar disso, o CAR-T-cell ainda tem um uso um pouco limitado por conta do custo, dos atrasos na produção e da toxicidade da terapia. O uso de anticorpos biespecíficos é outra grande promessa para o tratamento dos linfomas B, principalmente recidivados refratários. A ação dos anticorpos biespecíficos vai ser, ele se liga a dois antígenos diferentes, um antígeno na célula tumoral e um antígeno no sistema imune. Então, ele aproxima as células e causa, pelo seu efeito citotóxico, a morte dessa célula tumoral. Como eu falei, é uma terapia bastante promissora nos pacientes com linfoma não Hodgkin B. Os anticorpos biespecíficos, com relação à estrutura, eles podem ser semelhantes à imunoglobulina ou não. Os que seriam semelhantes à imunoglobulina são os pacientes que têm a porção variável e a porção fixa, que seria a fração UFC, certo? Eles são formados pela junção de cadeias leves e cadeias pesadas. A junção dessas cadeias podem formar anticorpos específicos impuros. Então, a partir da engenharia genética, da produção desses anticorpos biespecíficos, eu também tenho que selecionar aquele que tenha o melhor efeito. E o efeito que eu quero é justamente aquele que consiga se ligar melhor aos antígenos e exercer sua ação citotóxica com a menor toxicidade. Um detalhe importante é que os anticorpos biespecíficos que não são semelhantes à imunoglobulina, aqueles que não têm a porção FC, além deles serem mais impuros, eles são mais instáveis. Então, acaba prejudicando um pouco mais a infusão. E, como o caso do blinatumomab, pelo menos no meu caso, era o único que eu conhecia. E ele tem uma administração um pouco mais complicada, precisa de infusão contínua, e um dos motivos é justamente esse, por ser um anticorpo específico mais instável.
Essa imagem mostrando os vários exemplos de conformação desses anticorpos biespecíficos. A gente vê que eles podem ter cadeias, as cadeias leves semelhantes ou cadeias leves diferentes. Isso tudo pode ou não comprometer a impureza. E nesse caso das moléculas pequenas, que seria o exemplo do blinatumomab, são moléculas muito pequenas, então são moléculas muito instáveis e acabam prejudicando o modo de administração da droga. A primeira abordagem para a produção dos anticorpos biespecíficos do tipo IgG, que são esses de imunoglobulina, foi a teoria do knobs and holes, que, traduzido para o português, seria a teoria dos botões e buracos. E essa teoria consiste em induzir mutações em cada porção, de forma que formasse como se fosse um quebra-cabeça, e cada porção só funcionasse junta, se encaixasse perfeitamente e só funcionasse daquela forma. Porque quando eu estou produzindo esses anticorpos específicos, eu produzo inúmeros. Então, eu tenho que selecionar aquele que tenha o melhor efeito dentro das coisas que eu quero, que seria a capacidade de se ligar ao antígeno e de induzir citotoxicidade. Essa imagem eu peguei de um vídeo que eu assisti sobre essa teoria, e a gente vê que é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Em cada porção é induzida uma mutação para que elas se encaixem perfeitamente. E os outros a gente vê que não conseguem se encaixar, então não funcionaria. Essa foi a primeira abordagem. Falando um pouco sobre a farmacodinâmica. Como é que seria a escolha desse anticorpo biespecífico? Eu preciso primeiro escolher qual antígeno. E eu quero um antígeno que induz uma maior ação citotóxica. Esse artigo é sobre os linfomas não Hodgkin B. Então, foram testados vários antígenos não Hodgkin dos linfócitos B, e aquele que induziu uma maior citotoxicidade e teve uma maior afinidade ao antígeno foi o CD20, certo? Quando comparado aos outros. Então, é importante a afinidade da ligação, o tamanho da molécula, a capacidade de mobilidade e a localização desse epítopo. Se esse epítopo está na superfície celular, seria uma ligação mais fácil. Como eu falei, eles se ligam às células tumorais e ao sistema imune simultaneamente, causando a destruição da célula neoplásica. Vale ressaltar que essa ação é independente do MHC, e isso é particularmente importante porque alguns tipos de linfoma, como os difusos de grandes células, eles têm uma redução na expressão do MHC, e frequentemente pode até ser abolida essa expressão, e isso não prejudicaria o efeito da droga. O blinatumomab, que foi, como eu falei, era o único que eu conhecia e foi um dos primeiros a ser testado. Ele é anti-CD19 e CD3, não é semelhante à imunoglobulina. É uma molécula pequena, então ela tem um clearance muito rápido e uma meia-vida muito curta. Por isso, eu preciso de uma infusão contínua dessa medicação. Já os anticorpos específicos completos, eles são mais estáveis e têm uma maior comodidade posológica, porque eu posso administrar de forma semanal ou até em 4 semanas. Os estudos também estão comparando o uso intravenoso e o uso subcutâneo dessas medicações. O que foi visto é que o uso subcutâneo ele tem uma absorção mais lenta e ele atinge uma concentração média máxima menor que a infusão intravenosa. Mas isso é aqui. Enfim. Tá dando para me ouvir? Agora tá. Os anticorpos biespecíficos, eu me perdi. Estava falando da administração subcutânea e administração intravenosa. Apesar de ter uma concentração média máxima menor e ter uma absorção mais lenta, a área sobre a curva se manteve entre a administração intravenosa e subcutânea. E os estudos que eu vou falar um pouco mais à frente viram que teriam efeitos semelhantes. Os resultados têm sido semelhantes entre as duas administrações. Além disso, outra coisa importante é que não houve uma grande variabilidade entre cada indivíduo com relação à dose, o
que faz a gente pensar se realmente teria uma relação com o peso e a superfície corporal, quando se vai calcular a dose da droga. Sobre os resultados desses anticorpos específicos nos linfomas B. O blinatumomab foi o primeiro a ser testado para linfomas recidivados refratários. Tiveram inicialmente uma resposta muito boa e até uma resposta duradoura, mas os estudos não conseguiram progredir porque ele tem, como eu falei, a posologia é mais complicada, precisa de infusão contínua e houve muita toxicidade neurológica. Então, ele acabou sendo deixado de lado. E aí, nesse contexto, surgiram os anticorpos biespecíficos CD20 e CD3 para esses linfomas, que tem um melhor perfil de segurança e uma melhor eficácia para os linfomas não Hodgkin B recidivado refratário. Só enfatizando o que eu havia falado, o CD20 foi escolhido justamente por ser o antígeno B que mais teve capacidade de se ligar e induzir citotoxicidade. Assim, essa tabela, ela fala de todos os anticorpos biespecíficos CD20 e CD3 citados no estudo. O mosunetuzumab, que foi o primeiro e hoje em dia já é aprovado para alguns casos, glofitamab, epcoritamab, odronexamab, plamotamab e o IgM ainda está em estudo bem inicial. Esse aqui é um anticorpo biespecífico pentamérico. Mas queria enfatizar a importância de essa relação CD20 e CD3. A gente vê que a maioria é de 1 para 1, ou seja, se ligar um antígeno CD20 a um antígeno CD3. No caso do glofitamab, que a relação é 2 para 1, isso pode potencializar o efeito da medicação em até 40 vezes. Então, isso é uma informação bem importante. Falando agora um pouco dos estudos de cada medicação. O mosunetuzumab, todos esses foram testados para linfoma não Hodgkin recidivado refratário, todos esses que eu vou falar agora, que fizeram pelo menos 3 tratamentos previamente, 3 linhas de tratamento. A administração foi intravenosa a cada 3 semanas, de 8 a 17 ciclos. Eram só 8 ciclos quando o paciente atingia a remissão completa, mas poderia chegar até 17. 197 indivíduos foram selecionados, 43 com uma dose-alvo de 3,5 mg e 154 com a dose de 30 mg. Um terço desses pacientes era linfoma folicular e os demais linfoma não Hodgkin B agressivo. Alguns desses pacientes do estudo, chegou até 10%, receberam terapia com carticel previamente. Sobre os resultados do estudo, a taxa de resposta global foi em torno de 35%, com uma remissão completa em 19% nos pacientes com linfoma não Hodgkin B. Uma duração média de resposta de 7,6 meses, com uma sobrevida livre de progressão de menos de 2 meses. Então, não foi um resultado tão bom. Já nos pacientes com linfoma indolente, os resultados já foram bem melhores. Com uma taxa de resposta global de 66%, remissão completa em 48% e a duração média de resposta de quase 17 meses, com sobrevida livre de progressão de quase 1 ano. Além disso, teve como se fosse outro braço do estudo, que analisaram 90 pessoas com linfoma folicular recidivado refratário, na dose de 30 mg. E um acompanhamento de mais ou menos 18 meses, a melhor taxa de resposta foi de 80%, com remissão completa em até 60% dos pacientes, o que é excelente. E a média de duração da resposta e de sobrevida livre de progressão foi de quase 23 meses. Diante disso, o mosunetuzumab foi o primeiro a ser aprovado para pacientes com linfoma folicular recidivado refratário, que haviam sido submetidos às 2 linhas anteriores de tratamento, isso pela Agência Europeia de Medicação. É importante ressaltar que até 10% desses pacientes tinham sido submetidos à terapia celular, e isso não atrapalhou os resultados do estudo. Esses pacientes tiveram resultados semelhantes, e em todas as medicações, todos os anticorpos biespecíficos que eu vou falar, não teve diferença entre os pacientes que fizeram terapia com carticel antes ou não. Sobre o glofitamab, foram 171 indivíduos com linfoma não Hodgkin B,
que também tinham sido expostos a 3 linhas de tratamento, foi feita uma dose de obinutuzumab de 1.000 miligramas e a partir daí foi iniciado o glofitamab, ou de mantida uma dose fixa, ou a dose foi sendo escalonada ao longo das semanas. A administração era a cada 2 ou 3 semanas. Nos pacientes que fizeram uma dose de pelo menos 10 miligramas, teve uma taxa de resposta de 61%, com 49% de remissão completa. Os resultados foram semelhantes em pacientes com linfoma folicular do grau 1 ao grau 3A. A maioria das respostas foi atingida após 6 semanas de tratamento e não houveram recaídas em 8 meses após a entrada no estudo, depois que atingiu a remissão completa. Claro que ainda é um período curto, que precisa ser avaliado por mais tempo, mas isso já é muito bom. Também tiveram resultados semelhantes nos pacientes que tinham feito terapia celular anteriormente. Também houve uma análise separada dos pacientes com linfoma folicular recidivado refratário, com o objetivo de comparar aqueles que fizeram glofitamab com a dose anterior de obinutuzumab ou os que fizeram só o glofitamab, e os resultados foram semelhantes. Teve redução tumoral independente da administração do obinutuzumab. 21 pacientes com linfoma de células do manto também foram avaliados. Células do manto recidivado refratário, com uma taxa de resposta global de 81% e uma remissão completa de 67%, que é muito bom. E uma informação importante é que essa resposta foi boa, independente dos pacientes que fizeram inibidor de tirosina quinase de Bruton antes ou não. Sobre o epcoritamab, são estudos iniciais, com 73 indivíduos também com linfoma refratário. A gente vê que a variação da dose testada é muito grande, justamente porque eles estão tentando encontrar a menor dose clinicamente ativa e que induza o efeito que eu quero. No caso, o pesquisador quer. Foi administrado de forma subcutânea uma vez por semana, depois de 2 em 2 semanas, depois a cada 28 dias. 22 pacientes foram tratados com dose. A dose mínima clinicamente ativa era de 12 miligramas. Aí, nesses pacientes que foram tratados com dose de 12 a 60 miligramas, teve uma taxa de resposta global de 68%, com uma remissão completa de 45%. E o tempo médio para atingir a remissão completa foi de quase 3 meses. Em um acompanhamento médio de 9 meses, 75% dos pacientes que tiveram resposta permaneceram livres de recaída por pelo menos 6 meses. Também foram resultados semelhantes nos pacientes que foram submetidos a Carticel. E tem um estudo atualmente que ainda está correndo comparando o epcoritamab, um estudo de fase 3, o epcoritamab com o tratamento de escolha do médico para linfoma difuso de grandes células recidivadas refratários, que sejam inelegíveis para terapia curativa. O odronextamab, o estudo foi está sendo, na verdade, todos esses estudos ainda estão acontecendo. 145 pacientes com linfoma recidivado refratário, a gente vê que a dose varia bastante. Administrado semanalmente por 9 semanas e depois de 2 em 2 semanas até que houvesse progressão da doença. Os pacientes que já tinham feito pelo menos 3 linhas de tratamento. 85 pacientes tinham linfoma difuso e 41% já tiveram feito terapia celular prévia, tá errado aqui. A dose com atividade clínica foi de pelo menos 80 miligramas nos pacientes com linfoma difuso e uma dose bem menor nos pacientes com linfoma folicular, em torno de 5 miligramas. Os resultados também foram semelhantes nos pacientes que fizeram CAR-T. Outros estudos que ainda estão mais iniciais ainda, o anticorpo específico CD20-CD3 pentamérico, que foi aquele último que eu mostrei na tabela, vem mostrando bons resultados em cerca de 1/3 dos pacientes, com remissão completa em cerca de 20%. Outra coisa que está sendo estudada é o uso dos anticorpos bispecíficos como primeira linha de tratamento, já que a ação dele
por meio da ativação das células T e ativação do sistema imune. Se o paciente não fez nenhuma terapia previamente, é para ele ter um sistema imune mais competente e a expressão do CD20 é mais forte. A gente sabe que pacientes politratados podem até perder a expressão desse CD20. Então, seria até um dos mecanismos de resistência da medicação que eu vou falar mais à frente. Sobre os pacientes com linfoma difuso de grandes células que não são elegíveis para terapia intensiva, o mosunetuzumab foi o que apresentou a melhor sobrevida global e a melhor taxa de resposta completa. Falando um pouco sobre segurança e toxicidade dessas medicações. Como toda medicação tem seus efeitos adversos, mas a maioria dos eventos adversos foram manejáveis. O mais comum, a síndrome de liberação de citocinas, que aconteceu de 15% a 80% dos pacientes, é muito variável porque depende de vários fatores. Depende da dose, da via de administração, da idade do paciente, se ele fez tratamento anterior, do estágio da doença. Então, tudo isso depende, né? São fatores da própria medicação e do próprio paciente. Além disso, tem a toxicidade neurológica, que não é comum de acontecer, no geral tem uma resolução espontânea. Uma coisa interessante é que a causa da toxicidade neurológica nos pacientes que fazem anticorpos bispecíficos ainda não é conhecida, e já se sabe que é diferente da toxicidade causada pelo CAR-T-cell, porque no CAR-T-cell não foi visto capacidade dos anticorpos bispecíficos atravessarem a barreira hematocefálica. Então, isso ainda é algo que precisa ser estudado melhor, é outro desafio. Quando ela acontece, apesar de ser rara, se manifesta com delírio, afasia, convulsão, encefalopatia e edema cerebral. Além das outras toxicidades que a gente já está acostumado, né? Toxicidade hematológica, distúrbio hidroeletrolítico, diarreia, tá? Falando um pouco mais da síndrome de liberação de citocinas, que é o mais comum. Ela acontece pela hiperativação do sistema imune, com liberação de interleucina 2, interleucina 6, TNF-alfa, que tá, mas é alfa. Se manifesta clinicamente com calafrios, racha, febre, hipotensão e hipóxia. E ela geralmente ocorre até 2 dias após a administração, mas pode acontecer inclusive no mesmo dia. No geral, se resolve em 3 dias e acontece de forma leve na maior parte dos casos. Ela geralmente, assim, uma coisa que faz sentido, né? Ela é mais severa no primeiro ciclo, porque se a causa dela é uma hiperativação do sistema imune com liberação de muitas interleucinas, muita ativação de célula T, isso acontece de forma mais intensa no primeiro ciclo, quando comparado aos demais. Então, no geral, ela não se repete nos demais ciclos, mas pode acontecer. Sobre os graus da síndrome de liberação de citocinas, o grau 1 é febre, com sem outros sintomas constitucionais. O grau 2 é uma hipotensão que responde a volume e uma hipóxia que precisa de FA2 baixa para resolução. Grau 3 já precisa de droga vasoativa e uma quantidade maior de suporte de oxigênio. E o grau 4 é aquela condição ameaçadora à vida. No geral, grau 3 e 4 precisariam de suporte, no mundo ideal, de suporte de terapia intensiva. Grau 1 e grau 2, como é que eu vou manejar o paciente com uma síndrome de liberação de citocinas? Nos pacientes com sintomas mais leves, apenas medidas de suporte e sintomáticos. No grau 3 e 4, precisa suspender a infusão, administrar corticoide, a dexametasona, e em alguns casos posso fazer uma dose única de tocilizumab, de uma anti-interleucina 6. Mas quando eu estava lendo, alguns estudos falam que o corticoide é mais efetivo que o tocilizumab. Houveram 5 eventos fatais, juntando 2 estudos que conseguiram relacionar uma causa direta com o uso da medicação. E como é que eu vou prevenir essa síndrome de liberação de citocinas? A gente ainda não sabe ao certo, os estudos ainda estão tentando identificar, mas já está sendo testado um aumento gradual dessa dose, e essa dose ela pode ser escalonada
como se fosse em 2 steps, em 2 degraus, ou então em 4 degraus, ainda está vendo como é que seria a melhor forma de reduzir essa síndrome de liberação de citocinas. Então, e esse aumento gradual da dose consistiria em reduzir o pico das citocinas para que tivesse uma menor liberação, obviamente. Mas eu quero que isso aconteça sem comprometer a ação citotóxica, que é o que vai realmente tratar a doença. Precisa ser infundido de forma lenta, porque a infusão mais rápida já foi visto que pode piorar essa complicação, e o uso de corticoide profilático por algumas semanas. Tudo isso ainda está tentando ser identificado qual é a melhor forma de fazer isso na prática, para poder administrar a medicação. Além do uso isolado dos anticorpos bispecíficos, estão sendo testadas algumas combinações, como a associação do CD20 e CD3 com agentes citotóxicos. O glofitamab e o epcoritamab já foram integrados em alguns esquemas de quimioimunoterapia para o tratamento de pacientes com linfoma não Hodgkin retivado refratário, com resultados promissores. Além disso, o mosunetuzumab e o glofitamab também foram combinados com drogas anti-CD79 para pacientes com linfoma difuso retivado refratário. O mosunetuzumab, nesse estudo, teve uma taxa de resposta 65%, com remissão completa em 48%, e o glofitamab, uma taxa de resposta global de 80% e remissão completa em 51%. Esses estudos têm tido resultados promissores, mas ainda é um curto período de tempo para poder ser avaliado qual é o melhor, se é a combinação ou se é o agente isolado, porque até o momento não houve uma diferença significativa entre os dois. Outra combinação possível seria o uso com agentes imunomoduladores, como a lenalidomida, com o objetivo de, já que esses pacientes já foram muito tratados, eu vou tentar uma terapia imunomoduladora para ver se eu corrijo um pouquinho as sinapses no sistema imune para poder aumentar o efeito da droga. Esse seria o pensamento. Nos linfomas foliculares recidivados refratários, o mosunetuzumab e o epcoritamab foram combinados com a lenalidomida, com ou sem o rituximab, e a maioria teve uma remissão completa. A gente vê que nos linfomas foliculares tem uma resposta muito boa, e isso vai ser bastante promissor no futuro. Os resultados ainda são bastante imaturos, a gente precisa de uma avaliação mais a longo prazo, tem vários estudos ainda correndo. Ou tem estudos no momento com relação ao CD20 e CD3, os anticorpos biespecíficos, como seria a combinação entre os próprios anticorpos biespecíficos, já que isoladamente eles têm uma resposta tão boa, por que não combinar os dois, né? Os pesquisadores já têm mostrado que eles não competem pelo mesmo receptor. É como se eles apenas potencializassem e conseguissem se ligar a ainda mais receptores, mas não ficam competindo pelo mesmo. Então, possivelmente teria uma melhor resposta. Sobre o uso dos anticorpos específicos no tratamento inicial. O linfoma difuso de grandes células com diagnóstico recente foi feito um estudo com esse tipo de perfil de pacientes, usando ou mosunetuzumab ou glofitamab associado a CHOP ou R-CHOP, e tiveram eficácia. Mas, assim, eu preciso identificar bem qual vai ser o meu perfil de paciente que vai se beneficiar dessa combinação, porque a gente já sabe que nesses pacientes com difuso, o R-CHOP é muito comum. E, no geral, eles têm uma excelente taxa de cura com o tratamento adequado. Então, eu preciso... a ideia seria reservar para indivíduos de alto risco. Pacientes com IPI mais alto, com uma menor redução tumoral após os 2 primeiros ciclos, seriam alguns critérios para selecionar esses pacientes. O epcoritamab com o R-CHOP em 33 pacientes com IPI entre 3 e 5, todos responderam
e 77% teve remissão completa. Tem estudo em fase 3 ainda em andamento. Pacientes com linfoma folicular virgem de tratamento ainda tem alguns estudos em andamento com a associação do epcoritamab, bendamustine e rituximab, ou lenalidomida e rituximab, mas isso tudo ainda está acontecendo. Então, até o momento não houve prejuízo na administração da quimioterapia ou piora dos eventos adversos quando associado a um anticorpo específico com o tratamento intensivo. E um fato que eu achei particularmente interessante é que eu, pelo menos, esperaria, já que a síndrome de liberação de citocinas acontece por uma hiperativação das células T, principalmente, se eu estou fazendo uma quimioterapia citotóxica inicialmente, eu teria redução das células T. Então, isso provavelmente reduziria a síndrome de liberação de citocinas, mas isso não é o que os estudos estão mostrando, que as células T, elas retêm a atividade inflamatória, independente de ter a quimioterapia associada ou não. Então, não teve redução na síndrome de liberação de citocinas. A gente está acabando, porque é bem densa essa aula. Sobre a resposta e resistência, que são outros desafios para esse tratamento. Tem sido procurado cada vez mais marcadores que possam ser marcadores preditores de resposta ou marcadores que possam me ajudar a identificar mecanismos de resistência para esses anticorpos biespecíficos. Falando um pouco sobre os mecanismos de resistência, seria pela pressão seletiva, já são pacientes muito tratados anteriormente, então são os chamados mecanismos de escape imune. Eu poderia perder a expressão do CD20, se eu perco a expressão do CD20, a droga não consegue agir. A indução de novas mutações, como o TP53, hiperativação do MYC, e vale ressaltar que essas duas mutações estão associadas também à resistência à terapia celular. Além disso, disfunção intrínseca ou adquirida das células, já que o anticorpo age com o antígeno CD3, e o CD3 ele não está presente só nas células citotóxicas, está presente nas células reguladoras e nas células supressoras. Então, é como se fosse causar um downregulation dos receptores. Também, uma maior morte tumoral. Uma coisa importante que o estudo viu foi que, possivelmente, a maior ação da droga é de forma periférica. É como se eu induzisse mais morte tumoral pelas células periféricas, como se as células tumorais tivessem quase que um mecanismo intrínseco de resistência aos anticorpos específicos. E isso, caso fosse potencializado, poderia prejudicar a ação da medicação. E ainda é desconhecido qual a implicação dessa ativação crônica dos receptores de células T, que poderiam causar como se fosse uma exaustão e perder a resposta. Essa imagem, ela só resume um pouco do que eu falei sobre os mecanismos. Na imagem 1 seria os mecanismos escape imune, a presença da mutação do MYC, do P53, redução da expressão do CD20. Já na imagem B, seria a ativação das células T reguladoras, das células T citotóxicas, seria ativação de tudo. Então, isso, cronicamente, poderia causar um downregulation dos receptores T e uma exaustão desses receptores. No mecanismo C, seria como se fosse uma ação imunossupressora induzida por células mieloides, com liberação de citocinas. E para concluir, realmente os anticorpos biespecíficos são um grande avanço no arsenal terapêutico dos linfomas não Hodgkin B. O mosunetuzumab foi aprovado até o momento, foi o que foi aprovado, né, para linfoma folicular recidivado refratário, e ele foi aprovado agora, então provavelmente vamos ter novas aprovações aí nos próximos anos. A gente ainda tem alguns desafios. Eu vou usar só essa tabela final aqui para falar um pouco sobre
os principais desafios. O manejo da síndrome de ativação das citocinas, síndrome de liberação de citocinas, precisa identificar melhor os fatores de risco, como é a melhor forma de administração, a dose, tudo isso para a melhor profilaxia, para poder saber realmente a segurança dessa medicação, se poderia ser administrada em pacientes que não tivessem internado, né? A duração de resposta, se eu tenho algum preditor que possa me sugerir duração de resposta, qual seria o melhor período para esse tratamento, o uso dos anticorpos biespecíficos no tratamento mais precoce, tentar realmente separar um grupo que iria se beneficiar mais, né? Qual seria esses grupos de alto risco que teriam o melhor benefício? Quais as combinações com agentes citotóxicos, com agentes imunomoduladores, quais as combinações que iriam induzir menos eventos adversos e ter a maior ação citotóxica? E uma das coisas principais é entender os mecanismos de resistência, se a gente teria alguma maneira de reduzir esses mecanismos de resistência, certo? Que seriam, assim, pacientes multitratados, pacientes como eu poderia burlar aqueles mecanismos intrínsecos do tumor. Então, tudo isso ainda está sendo quase que muito inicial, mas que é algo bem promissor para os próximos anos. E é isso. É isso, gente. Vitória, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tô sim. Eu tô tentando aqui voltar aqui para nossa... Só um instantinho. Acho que agora eu consegui. Bom, parabéns, Vitória. Excelente apresentação, né? Fico bastante satisfeito que a gente possa estar discutindo esse tema, porque, apesar de parecer algo muito distante da nossa realidade, é necessário que a gente tenha conhecimento e vá discutindo isso. Você estava falando, eu me lembrei que em 1998 eu utilizei pela primeira vez o anti-CD20 aqui em Fortaleza, e na época foi uma das primeiras vezes que nós usamos na cidade. E isso foi, assim, traduzindo de uma maneira bem simplista, eu passei o dia do lado, sentado numa cadeira, do lado da paciente dentro do hospital, com receio do que ia acontecer com aquilo. Logicamente que hoje a gente faz ambulatorial, que a gente maneja muito bem tudo isso, e essa compreensão, tanto da patogênese, né, da ação da patogênese da doença e a ação da droga, de saber da necessidade que você tem aí um anticorpo monoclonal, que é um anticorpo quimérico. Acima de tudo, esses anticorpos são todos quiméricos, né? E que tem citotoxicidade, independente do complemento, e muitas vezes do complexo de histocompatibilidade, faz com que a gente entenda que esse processo evolutivo dos anticorpos específicos é algo até, de certa forma, natural, né? A importância e o entendimento do papel da célula T, né, que está sempre ligada, mesmo sendo uma doença linfoproliferativa B, é algo que a gente tem que ter isso muito claro, né? Outra coisa que você citou, que é muito importante, é onde entra, mesmo não estando direcionada à terapêutica, para o PDL1, os inibidores de checkpoint, onde entra essa interação. Outra coisa que é interligada são as chamadas mieloides derived stem cell, são células mieloides derivadas da stem cell, também estão envolvidas nesse mecanismo, né? E em uma outra instância, quer dizer, a indicação, a tolerância dessas associações de drogas e anticorpos monoclonais biespecíficos com quimioterapia, com drogas imunomoduladoras como a lenalidomida. A gente tem esquemas hoje em que a gente usa rituximab com lenalidomida para linfomas refratários. Além disso, nesse cenário todo, em que momento entra isso com
resgate, se antes ou depois do Carticel, né? Então, a gente tem aí relatos, né, na literatura de recaídas após o uso do Carticel, com necessidade de transplante halogênico, necessidade de anticorpos biespecíficos. E eu acho que assim, é um novo mundo, e você estava falando, e me vem sempre uma sensação de que vocês, bem mais jovens, né, estão sim, vão poder acompanhar um cenário de revolução, né, do tratamento dessas doenças. A gente já está vendo, né? Então, o até difícil dizer o nome, mosunetuzumab já está, pois é, já está aprovado na Europa, né, para linfoma folicular refratário. O linfoma folicular, a gente sabe que é uma doença, diria, renitente, né? É uma doença bastante complexa quando o grande problema é quando ela transforma, né? Quando tem síndrome de Richter, e muitas vezes a gente não consegue debelar nem com essas novas drogas que já estão disponíveis. Então, ter essa opção terapêutica é algo muito importante. Então, eu queria, na verdade, parabenizar, e eu acho que foi muito boa a sua apresentação. E aí eu abriria para as perguntas, para os comentários, para as pessoas que se sentirem à vontade para falar. Então, já que ninguém se pronuncia, eu vou pedir para o Hércules fazer um comentário sobre a sua aula e as dúvidas, Hércules. Quais são as... Oi, professor, bom dia. Queria, primeiramente, parabenizar a Vitória pela aula, foi excelente, acho que bem didática sobre esse tema, que é um tema bastante novo, né? Que vem sendo assunto das discussões mais recentes na hematologia. Realmente é uma proposta bem diferente comparada à quimioterapia convencional, ou transplante, né? Para o tratamento desses linfomas. Uma coisa que me preocupou quando eu li pela primeira vez sobre o tema é sobre realmente o perfil de efeitos adversos. A gente, assim, eu tive experiência como residente de clínica de ver um paciente fazendo blinatumomab e realmente eu lembro que pelo menos 2/3 dos pacientes dos estudos tinham efeitos adversos graves no blinatumomab. Então, eu imagino nesses outros como vai ser o manejo clínico desses pacientes quanto aos efeitos adversos. É realmente interessante que tenham incluído pacientes pós-CAR-T nesses estudos desses anticorpos bispecíficos, que eu acho que no futuro vai ser um paradigma, né? O que fazer com esses pacientes, uma vez já submetidos ao CAR-T. Outra coisa que chamou a atenção foi o uso dessas terapias na primeira linha. Eu, assim, não sei quando isso seria factível, se seria, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia tem muitos efeitos adversos, como cardiotoxicidade, como segunda neoplasia nos pacientes jovens que são submetidos precocemente à quimioterapia de alta intensidade. Então, talvez houvesse benefício, não sei se vai haver benefício nesses estudos em utilizar esses anticorpos como primeira linha. Mas também, com certeza, vai barrar na questão do custo e na efetividade do R-Shop. Como a Vitória falou, vários esquemas já foram comparados ao R-Shop e não houve uma clara vantagem, né, nos estudos com outros esquemas de drogas. Vamos aguardar aí, acho que vai ser vai ser um tema com bastantes trabalhos a serem publicados nos próximos anos, e eu acho que a gente vai acompanhar essa evolução dessa nova abordagem terapêutica. Obrigado, Hércules. Muito boas suas considerações. A questão da toxicidade é uma preocupação, né? Então, você citou aí o blinatumomab, a gente tem como opções para leucemia linfóide aguda refratária, tanto o blinatumomab como o inotuzumab. Esse tem menos neurotoxicidade, porém tem mais doença veno-oclusiva hepática, né? A questão da liberação de citocinas, a gente tem alguma experiência por conta do transplante halogênico, principalmente do haploidêntico, desse manejo. Graças a Deus, a gente não precisa
com frequência a utilização do tocilizumab, então acaba resolvendo, ela acaba sendo um pouco, às vezes, autorresolutiva, ou com corticoide resolve. Agora, tem uma questão que eu acho que é fundamental nesse processo, que é a compreensão de que, assim, naturalmente, hoje, a maior dificuldade é acesso, né? Então, é algo que a gente tem sempre muito claro, né? Mas se você raciocinar que na década de 1998, vamos falar de 98, o rituximab, o Mabtera, né, na época, que era a única droga que existia, eu tive uma dificuldade extrema para fazer o convênio pagar, isso não estava no rol, era um doente com linfoma difuso de grandes células refratário, não tinha opção, inelegível para transplante na ocasião. E a gente acabou conseguindo que o convênio autorizasse. E eu acho que é um processo natural, evolutivo, que acaba acontecendo, né? Porque essas drogas, elas deixam de ser tão difíceis de obtenção, né? E a gente, à medida que o tempo passa, esse acesso vai mudando. Então, eu acho que a gente vai ter que ir esperando a evolução, o processo evolutivo mesmo, do acesso, de poder ter a utilização dessas drogas como uma alternativa, né? Então, eu penso que a gente precisa estar, de fato, acompanhando isso, né? E não sei se alguém gostaria de fazer algum outro comentário. Eu queria saber se os R1s estão aqui nessa sessão. Eu ainda não os conheço pessoalmente, mas eu queria, se sim, talvez pudesse se manifestar e dar um bom dia para a gente conhecê-los. Estão, doutor, estão todos aqui. Pois, por favor, Ana Vitória, faça as honras. Faça as honras, por favor, de apresentá-los, porque eu não os conheço. Professor, a Vitória está ali em outra salinha, estou aqui com os meninos. Não, Paulo, você faça as honras. Tá certo. Até o momento, por conta das chamadas da SURS, né, a gente está com 3. A quarta R1 vai chegar muito em breve. Aí, tá? Mas aqui a gente tem a Mariana Saraiva, que eu vou passar a palavra para ela aqui. Oi, bom dia, professor. Bom dia, Mariana. Seja muito bem-vinda, viu? Você é muito bem-vinda no nosso serviço. Estamos muito felizes com vocês, viu? Obrigada, professor. Eu só não consegui entrar pelo meu celular porque eu estou com problema pela internet, mas consegui assistir. Nenhum problema, não. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutor, sou Guilherme. Acompanhei aqui a apresentação. Guilherme, está dando um pouco de eco, mas seja muito bem-vindo também, viu? Tá bom, muito obrigado. Bom dia, professor. Aqui é a Thaís. Eu sou também uma das R1. Sou de Sobral. Seja bem-vinda, Thaís. Você é muito bem-vinda aqui. Todos vocês, tá certo? Então, acho que a gente caminha aí para encerramento da nossa sessão. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Doutora Helena, a senhora gostaria de falar? Fernando, não sei se vocês conseguem me ouvir, que eu estou num computador muito ruim. Nós estamos ouvindo muito bem, doutora Helena. Estou muito longe, um computador muito vagabundo. Não, mas está perfeita a sua voz, viu? Mas eu queria duas coisas. Primeiro, parabenizar a Ana Vitória por essa aula, que é cheia de novidades. E uma coisa que você disse, que eu acho que é muito importante, os jovens, esses jovens hematologistas que eu estou vendo aí, eles vão manusear um arsenal novo, que hoje em dia nem os nomes eu consigo dizer direito. E olha que eu não sou tão ignorante, mas é difícil, viu?
Então, eu achei muito importante essa aula e é importante a gente saber, digamos, as oportunidades, né? Outra coisa que eu queria, Fernanda, era parabenizar os seus novos residentes, dar as boas-vindas para ele. Eu tenho sempre uma amizade especial pelos residentes. Eu acho eles muito importantes no serviço, porque na hora que a gente está pensando que está ensinando, na realidade a gente está aprendendo com eles, né? Então, cada vez que eu escuto um desses residentes apresentar uma aula, eu fico muito feliz e muito honrada, porque eu estou aprendendo com aquele mais jovem. Então, seja bem-vindo, Guilherme, Thaís, Mariana, e não sei quem tem mais algum novo. E Nós sejam teremos aí. bem-vindos e parabéns, vocês estão dentro de um serviço muito organizado, com um professor muito competente. Vocês exijam do doutor Fernando, viu? Ele é muito bom. Bondade Então, sua, tem que doutora Helena. aproveitar. E eu vou acompanhando vocês. Eu estou aqui longe, mas logo, logo eu volto. Um abraço, Fernando. Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Obrigado pelo comentário, obrigado pelas as palavras. O residente, o jovem, né? Eu vou parafrasear aí a música do Belchior, o novo sempre vem. Então, a gente precisa estar aberto para isso, e a formação de novas pessoas é uma das principais coisas que a gente precisa ter como meta, né? Formar pessoas, formar bem, né? E não só com conhecimento técnico, mas com conhecimento humano e uma visão ética, né, sobre o paciente e sobre o exercício da nossa profissão e da especialidade. Então, todos são muito bem-vindos, a gente está muito feliz de recebê-los, e próxima quarta-feira nós daremos sequência à nossa sessão com um outro tema bastante interessante também. E aí, então eu deixo um abraço para todos e um bom resto de semana. Muito obrigado, Professor, parabéns. Diga, minha filha. professor, bom dia a todo mundo. Eu queria parabenizar a Vitória pela aula e também pelo aniversário dela. Hoje é aniversário dela. Muito bem. Parabéns, Vitória. Não Coisa vou deixar boa. passar em branco. Ela ganhou de presente essa aula, mas foi ela que Foi. pediu para dar, viu? E o bolo com velhinha, Vitória? Aí só ao vivo, doutora Helena. E ela... mas o que eu estou achando mais interessante... Qualquer dia esse bolo. Com certeza, com certeza. O que eu estou achando mais interessante é que ela me pediu para dar essa aula, viu? Então, eu acho que ela estava querendo, de fato, se presentear com essa aula. Ela tem um presente, em vez de Um bom dia a todos. Vitória, parabéns, saúde e felicidade, que é só o que importa. O resto é tudo bobagem. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Um prazer. Tchau, tchau.